Graça e paz, irmãos. Para a nossa edificação, convido a todos para que façamos leitura bíblica na Palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21. Aos Efésios, capítulo 15, do versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos nós diante da Tua palavra. Ó Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós venhamos compreender a Tua palavra, venhamos colocar por prática a Tua palavra no nosso viver, no dia a dia. Ajuda-nos, porque somos completamente necessitados de Ti para a compreensão e para a prática da Tua palavra. É o que nós Te pedimos, Te suplicamos nesta manhã, no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, neste mês de julho, nós estamos trabalhando um dos valores do reino, que é a submissão. Este é certamente um tema muito prático para a nossa vida. Quando nos aproximamos de afirmações como estas, que nós acabamos de ler em Efésios, afirmações inspiradas pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo, nós devemos nos questionar: como nós podemos compreender e viver esse tema da submissão em dias como os nossos, onde qualquer conceito de autoridade foi levado ao ridículo? Falar em submissão hoje, digamos assim, é démodé, fora de moda. Esta epístola aos Efésios, conhecida como a rainha das epístolas, Paulo, já no seu capítulo 1, identifica quem são os destinatários dela. Por exemplo, capítulo 1, versículo 1, ele diz: santos, aos santos, fiéis em Cristo Jesus. No versículo 4 desse capítulo 1 ainda, escolhidos por Deus. E no versículo 5 ainda do capítulo 1, predestinados para Ele. Olha a qualificação dos destinatários. O tema principal de Efésios é o que Deus fez por meio da obra redentora de Jesus Cristo e continua fazendo através do seu Santo Espírito ainda hoje, a fim de edificar um povo para si. Efésios mostra-nos claramente de onde nós fomos tirados. Capítulo 2, versículo 1, mortos espirituais. No capítulo 2, versículo 6, aonde nós fomos colocados?
nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No capítulo 3, versículos 14 e 15, nós fomos feitos família de Deus. Nós somos o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. De modo que devemos demonstrar nitidamente, no dia a dia da nossa vida, a realidade destas obras que Deus fez em nós. Hoje nós vamos focar nos padrões elevados que Deus espera que nós, como povo dele, vivamos. Esses padrões começam já no capítulo 4, versículo 1, quando o apóstolo escreve: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, veja bem, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ora, meus irmãos, como nós vamos andar se fomos chamados para fazer parte da família de Deus? Qual deve ser o nosso comportamento neste mundo? Para viver deste modo, nós veremos que além de sabedoria, nós precisamos obedecer ao imperativo estabelecido pelo apóstolo Paulo. Qual o imperativo? Está lá no versículo 18 deste capítulo 5. Ser cheios do Espírito Santo. O que significa ser cheios do Espírito Santo? Nós precisamos viver vida sábia, e para viver uma vida com sabedoria, nós necessariamente precisamos ser cheios do Espírito Santo. A partir do capítulo 4, então, o apóstolo Paulo começa a trabalhar uma série de questões. Por exemplo, a unidade da igreja. Uma unidade que é ligada à caridade da nossa conduta. Essa caridade da nossa conduta se manifesta em humildade, mansidão, longanimidade e amor mútuo. É assim que nós vivemos. O contraste entre a velha e a nova vida, Paulo aborda também aí no capítulo 4. A certeza do julgamento, no início do capítulo 5. Os frutos da luz, como está escrito no capítulo 5, versículo 9. Bondade, justiça e verdade. Então, Paulo coloca as bases, digamos assim. E tendo colocado estas bases, então ele passa a desenvolver as implicações decorrentes destas bases que ele estabeleceu a partir do capítulo 4. 2 princípios então são estabelecidos. Primeiro, está aí no versículo 15 ao 17, que nós acabamos de ler. Vivendo com sabedoria. Segundo princípio, está aí no versículo 18 ao versículo 21 desse capítulo 5. Vivendo na plenitude do Espírito Santo, ou cheios do Espírito Santo. E terceiro, aplicações práticas que vão do versículo 22 desse capítulo 5 até o versículo 9 do capítulo 6. Nós vamos então partir desse versículos 15, Efésios 5, 15. Sejam prudentes. Então ele começa assim: portanto, versículo 15. Portanto, ou seja, em função de tudo o que eu já vos falei, vocês devem viver prudentemente. E eu gosto mais, como está na Bíblia, devemos andar prudentemente, porque o verbo andar, ele dá a entender movimento, não é algo estanque, não,
nós andamos, nós vivemos cotidianamente com prudência. Meus irmãos, nós somos muito exigentes com certos cuidados, extremamente exigentes. Por exemplo, com os cuidados que nós temos com a nossa família, muito exigentes. Com a educação dos nossos filhos, nós sempre somos exigentes com os nossos filhos. Olha, deixa de fazer isso e vai estudar. Você precisa estudar. Nós somos bastante exigentes com o nosso sucesso profissional. E nós investimos bastante tempo e até mesmo dinheiro nisto. Nós somos exigentes com as nossas amizades. Irmãos, não há nada de errado com isso. Antes, pelo contrário. No entanto, aqui o apóstolo Paulo nos exorta a cuidarmos prudentemente da nossa caminhada cristã. Na NVI, esse versículo 15 está assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ou seja, prestem atenção como vocês estão vivendo. Por acaso vocês estão tratando a caminhada cristã de vocês com a seriedade que se requer de pessoas sábias? Pessoas que não são sábias, para não usar outra palavra, não dão importância para a sua caminhada cristã. A caminhada cristã delas não está no topo da lista de prioridades. É interessante observar essa palavra, prudente, andai prudentemente. Ela tem uma origem muito interessante. Essa palavra prudente vem do latim, providere. O prefixo pro significa diante de, em favor de. E o sufixo videre significa ver, olhar, observar. Portanto, a palavra prudente significa a habilidade de antecipar consequências agindo com sabedoria. Então, viver prudentemente, como somos instruídos pelo apóstolo, carrega consigo a característica de alguém que pensa com antecedência os possíveis resultados de suas ações. Alguém que é prudente jamais vai agir sem pensar, apenas por emoções. Alguém que é prudente jamais vai agir sem observar as prescrições divinas reveladas na palavra de Deus. Alguém que é prudente jamais vai tomar decisões importantes sem aconselhamento maduro. E o insensato? O insensato é exatamente o oposto. Ele se emociona e toma decisões. É exatamente o contrário. Toma decisões sobre as suas emoções. Então Paulo dá mais um passo. Primeiro, vivam prudentemente. Olhem as situações, antecipem-se com sabedoria. Da onde vem a sabedoria? Da palavra. A parte B do versículo 15, a prudência é caracterizada pela sabedoria. A sabedoria aqui não é alguém que tem grande conhecimento intelectual. Não é isso que Paulo está falando. Não é desse tipo de sabedoria. Uma pessoa pode ter grandes conhecimentos, ser extremamente culta, sábia, no sentido de conhecer muitas coisas, mas ao mesmo tempo pode ser um tolo. A sua vida muitas vezes mostra isso. Tem grandes habilidades intelectuais, mas vive como um tolo. A sabedoria que Paulo nos fala nesse versículo 15 tem a ver com os ensinamentos, por exemplo, que estão lá em Provérbios. Provérbios 9 e 10, muito conhecido de todos nós. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Provérbios 14:16. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encolariza-se e dá-se por seguro. Que diferença! Então, tendo falado sobre prudência, Paulo faz um contraste entre os nécios e os sábios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O nécio é o tolo, o nécio é o ignorante. O nécio é retratado por Paulo no capítulo 4, versículo 18, veja só. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Aí está o retrato de alguém que é nécio. Então nós somos chamados a viver de forma distinta dessa gente, distinta do mundo. Ou seja, nós somos chamados a refletir a sabedoria de Deus. Quando Paulo fala isso, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, ele diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Veja só. Agora, irmãos, eu creio que a maioria de vocês está se questionando: como podemos checar se nós estamos vivendo com sabedoria neste mundo? Sabiamente. Paulo nos dá basicamente aqui duas características de pessoas que estão caminhando com sabedoria. Versículo 16 e versículo 17. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O verbo remir no grego, exagorazo, significa comprar com intensidade, ou seja, comprar de forma a esgotar todas as possibilidades. As pessoas que são sábias têm plena consciência de que o tempo é igual para todos nós. O tempo é um bem precioso, há até um ditado a respeito disso. O tempo, ele está passando de forma igual para todos nós. Não é possível diminuir ou aumentar o tempo. São 24 horas por dia. Então essas pessoas não ficam esperando, essas pessoas que agem sabiamente, segundo os padrões estabelecidos aqui, elas não ficam esperando as oportunidades caírem do céu, como diz o nosso belo hino, deitados eternamente em berço esplêndido. Não, elas não ficam esperando, mas elas investem, elas compram cada minuto do seu tempo, sem se importar com o preço. Por que sem se importar com o preço? Olha só, nós estamos examinando uma epístola escrita por alguém que era extremamente sábio, o apóstolo Paulo. Então veja, por exemplo, o que ele escreveu aos crentes de Corinto, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Veja isso. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Pessoas que andam com sabedoria de Deus nesta vida, elas se gastam, elas se deixam gastar em prol da alma dos outros. De modo que somos instruídos a usarmos o nosso tempo com proveito. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades, diz Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Aproveitem as oportunidades. É interessante esta origem dessa palavra, comprar, adquirir. Porque muitas vezes quando nós vamos comprar alguma coisa, isso requer negociação.
Você tem que negociar. Ah, custa tanto. Não, mas eu te dou tanto. Aí o outro lá baixa um pouquinho o preço, né? Ah, mas ainda não está bom. E você negocia. Eu pergunto a você, você tem negociado o seu tempo de forma sábia? Por que fazer o uso correto do tempo? Paulo responde na parte B desse versículo, porque os dias são maus. Basta olharmos para alguns versículos do capítulo 4 para ver o que Paulo queria dizer com dias maus. Se você olhar ali, capítulo 4, do 17 ao 19, isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Como é que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Veja, nós somos chamados, Paulo nos instruiu no versículo 15, a andar prudentemente. Agora, como é que andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos. Irmão, sabe o que é obscurecido? Em algumas traduções diz assim, entenebrecidos. Obscurecidos é quando uma mente humana é mergulhada nas trevas. Isso é ser obscurecido. Por acaso seriam os nossos dias melhores do que estes retratados por Paulo? Obviamente que não. Pelo contrário. Hoje é mais difícil negociar o tempo. Existem muito mais distrações. Será que nós temos investido o nosso tempo com sabedoria? Isso é muitas vezes sutil. Investir o tempo com sabedoria, às vezes, é algo muito sutil. Por exemplo, às vezes a gente investe muito do nosso tempo, da nossa energia, por exemplo, em um evento na igreja. A gente investe muito tempo, toda a nossa energia. E a gente diz assim, eu estou fazendo a obra de Deus, e está mesmo. Só que quando chega o domingo, eu não posso vir ao cultuar a Deus porque eu estou muito cansado. Viu como é tênue? Estou fazendo a obra de Deus. Gastei da segunda ao sábado envolvido na obra de Deus. E aí aquilo que para o qual nós como reformados entendemos que aquilo para o qual Deus nos chama aqui nesta vida é para glorificar a Deus. Então, quando somos chamados solenemente para adorarmos a Ele, aí a gente está muito cansado. Onde foi parar a sabedoria? Por acaso, aquelas boas obras que Deus nos deu para fazer, é para nos tirar da adoração a Ele mesmo? Que incoerência! Sabedoria zero. Então a primeira característica de quem está caminhando na fé com sabedoria é que esta pessoa está usando sabiamente o seu tempo. Ela sabe colocar as prioridades no seu devido lugar. A segunda característica, não menos importante, está no versículo 17, discernimento da vontade de Deus. Então, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Capítulo 5, versículo 17. A vontade do Senhor expressa aqui, não é a vontade particular para a vida de cada um de nós. Sem dúvida o Senhor dirige as nossas vidas, também particularmente, através da sua providência. Porém aqui trata-se da vontade revelada de Deus na sua palavra. Aqui mesmo em Efésios, no capítulo 4, versículo 25 a 30, nós temos instruções muito claras sobre esta vontade de Deus. Diz ele, capítulo 4, versículo 25, falem a verdade uns com os outros. Não é difícil, né? No versículo 26, irai-vos, mas não pequeis. No capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo.
No 28, quem furtava, não furte mais, mas trabalhe. No 29, não falem palavras inúteis, obscenas, fofocas, difamações, maledicências. Não falem essas coisas. A lista continua no capítulo 5 e no capítulo 6. Então, a insensatez, aqui no versículo 17, é aquela de alguém que sabe qual é a vontade revelada nas Escrituras Sagradas, a vontade prescritiva, mas ele teima em fazer de forma diferente, é teimoso. O insensato, ele é teimoso, ele insiste em agir da sua própria maneira. Então Paulo chega e nos diz: pessoas sábias compreendem a vontade de Deus para as suas vidas e vivem assim. Mas, presbítero, o que na prática devo fazer para compreender a vontade de Deus? Sendo prático, Paulo responde isso aos Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, sem examinar as Escrituras, é impossível compreender a vontade de Deus. Sabe, meus irmãos, a gente, por até ficar assentado num lugar onde a gente vê todas as pessoas, às vezes causa tristeza no nosso coração. Estou falando sentado nessa posição aqui. Pois quando chega o momento do ápice do culto, qual é o momento do ápice do culto? Quando Deus fala conosco. Como Deus fala conosco? Pela pregação. Pregação do quê? A respeito de Jesus, a respeito da palavra de Deus. Quando chega nesse ápice, nós estamos contando os minutos para chegar o momento da pregação da palavra de Deus. Quando chega nessa ápice da pregação, algumas pessoas retiram-se, e não é por alguma necessidade, mas porque elas não têm interesse, elas não entendem isso, elas não gostam de ser exposta à verdade da palavra de Deus. Eu entendo, machuca, né? Eu entendo, mas cura. Por que essas pessoas fazem isso? Isso causa tristeza na vida dos pastores, na vida daqueles que apacentam o rebanho. Que lástima! Elas não possuem esse interesse em conhecer, em compreender. Por acaso teriam interesse em viver a palavra? Se nem compreender elas querem. Então, nesse primeiro ponto, versículos 15 a 17, nós aprendemos que viver a vida cristã com sabedoria inclui prudência, inclui remir o tempo, inclui compreender e viver a vontade de Deus. A pergunta que se segue, portanto, é: será que nós conseguimos viver este padrão por nós mesmos? Pelas nossas próprias forças? A resposta é categórica: não. Não consegue. Então o apóstolo avança para os versículos 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, o versículo 18, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, vivendo com sabedoria. Para viver com sabedoria, necessitamos ser cheios do Espírito Santo. Para vivermos nesse mundo sabiamente, somente sendo cheios do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Boa pergunta, né? Vamos examinar. Paulo coloca frente a frente duas condições aí. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A semelhança entre essas duas condições está apenas na questão do controle. Ambas as coisas assumem o controle. O excesso da bebida assume o controle da pessoa, ou o Espírito Santo.
ser cheio do Espírito Santo é quando o Espírito Santo dirige a nossa vida. Então, ou seja, enquanto uma pessoa é controlada pelo vinho, a outra é controlada pelo Espírito Santo. Os resultados, no entanto, são extremamente distintos, diferentes. O embriagado, controlado pelo vinho, perde o autocontrole, perde o discernimento, perde o entendimento, perde o julgamento das coisas, perde até o equilíbrio e perde o domínio próprio, entre outras coisas. E tudo que de mais alto valor nós temos como a nossa semelhança ontológica com Deus, o embriagado perde tudo isso. Já a pessoa cheia do Espírito Santo é retratada por Paulo lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, o fruto do Espírito. Veja só, mas o fruto do Espírito, e se você presta atenção nas Escrituras, você vai ver que Espírito aí está com E maiúsculo. Por quê? Está falando da terceira pessoa da Santíssima Trindade. O fruto desse Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que diferença! Absolutamente não creia como sendo ações do Espírito Santo algo que venha romper com qualquer uma dessas características, pois elas são definidas justamente como o fruto do Espírito. Como alguém que está sem domínio próprio diz estar cheio do Espírito? Não está, pode estar cheio de qualquer coisa, menos do Espírito Santo. Então, nos nossos dias, irmãos, tem gente caindo nas reuniões culticas, tem gente que cai, tem gente dançando na graça, eles dizem, pulando dentro da igreja, correndo, em êxtases. Irmãos, nada disso passa pelo crivo da palavra de Deus. Eu não sei o que essa gente está fazendo, mas isso não é ser cheio do Espírito. Há alguns anos atrás, no Canadá, na América do Norte, no Canadá, surgiu até uma tal, abre aspas, unção do riso, fecha aspas. As pessoas riam de cair no culto, e elas diziam que isso era unção. Nos dias de hoje existem verdadeiros absurdos, pessoas cometendo coisas atrozes, e dizendo que isso é ser cheio do Espírito. Segunda coisa que nós precisamos verificar aqui, nessa questão de ser cheio do Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa. Vocês vão dizer para mim assim, você está chovendo no molhado, presbítero. É claro que o Espírito Santo é uma pessoa. É claro, nós entendemos que é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Parece algo tão elementar, não é? Falar isso. Mas nós precisamos reforçar este ponto. O Espírito Santo não é apenas uma influência, não é algo como gás, líquido, água, coisa parecida. A Bíblia às vezes se refere fazendo analogias com estas coisas, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Infelizmente, alguns tirando conclusões erradas dessas figuras que Paulo usa aqui, neste versículo 18, eles acham que tem domínio sobre o Espírito Santo. É por isso que a gente vê pastores que ficam determinando o Espírito Santo. E nós precisamos observar, irmãos, porque nós não vamos encontrar na Bíblia os apóstolos marcando reuniões de cura e libertação antecipadamente. Olha, amanhã faremos um culto de libertação. Você não encontra isso, os apóstolos fazendo isso na Bíblia. Por quê? Porque eles sabiam que eles não podiam controlar as ações do Espírito Santo. Ele é Deus, criaturas não controlam o Criador. É ao contrário. O próprio Senhor Jesus
falou do Espírito Santo lá em João 3,8, nos seguintes termos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Como existem religiosos dando ordens ao Espírito Santo. Terceiro imperativo: ser cheio do Espírito Santo é um imperativo. Não é uma coisa que você vai ser cheio hoje e amanhã precisa ser cheio de novo. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você não é. Paulo não está dando um conselho aqui: olha, eu gostaria de marcar com vocês uma reunião amanhã para vocês serem cheios do Espírito Santo. Paulo não está fazendo isso. Ele está nos dando uma ordem, um imperativo é o que significa. Então, se você não estiver cheio do Espírito Santo, aqui e agora, não há possibilidade de andar com sabedoria neste mundo. Zero de possibilidade. E isso é tremendamente importante, porque não se trata de uma experiência isolada na sua vida. Não! Se trata de uma condição de vida, que você vive assim ou não vive assim. A pergunta que cabe então: o que eu devo fazer para ser cheio do Espírito Santo? Venha no culto. Não vamos marcar um culto para você ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na sua vida. Se você foi regenerado, chamado eficazmente, ele habita em você. Paulo nos dá 4 orientações nesse sentido para ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, desenvolva a comunhão que é pautada pela palavra. Está aí no capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós com salmos, uma clara referência à comunhão cristã que é pautada pelas nossas conversações. Quando nós nos reunimos como irmãos, o que nós falamos uns com os outros? Sabe, irmãos, às vezes a gente sai em viagem, vai a alguma congregação, então alguém diz assim: primeiro, vamos orar a Deus que o Senhor queira abençoar esta viagem. E depois assim: o que vocês acham daquele texto lá do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 15? E a conversa vai. Conversações santas. Segunda coisa para sermos cheios do Espírito Santo: nossa adoração deve ser sincera. Está aí no 19 também. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Lá em Colossenses 3,16 ele refere-se à sinceridade do nosso louvor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. E agora veja: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Terceiro, para sermos cheios do Espírito Santo, devemos viver em constante ações de graças. Está aí no versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Murmuração ainda é um pecado que domina as pessoas. Irmãos, já se passaram 21 séculos do cristianismo, e ainda tem gente que vive murmurando. Eles queixam-se de tudo e de todos. Nunca está bom. Às vezes encontramos irmãos que tudo o que eles sabem fazer é queixar-se de suas agendas muito lotadas. Mas observe a palavra de Jesus. Jesus falando lá em Lucas 17:10. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Agendas muito lotadas. E por fim, para sermos cheios do Espírito Santo, nós devemos, aí a parte é um pouco mais difícil, né? É o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Por causa da nossa natureza caída, nós temos dificuldade de lidar com essa questão. O que é
submeter-se, sujeitai-vos uns aos outros. Esta submissão no temor de Cristo envolve uma série de características. Respeitar as autoridades constituídas, sejam elas eclesiásticas ou não. Reconhecer as vocações dos irmãos. Nós nos sujeitamos uns aos outros quando nós reconhecemos as vocações uns dos outros. E estas características todas exigem de nós humildade, quebrantamento, sujeição mútua. Então, quando pensamos apenas em nós mesmos, quando há espírito de discórdia, divisão, certamente não estamos agindo de formas a sermos cheios do Espírito Santo. Caminhando para as conclusões, algumas aplicações rápidas. Você tem vivido sua vida cristã com sabedoria intencional? O que eu quero dizer com sabedoria intencional? Não é como o hino nacional. Não, você tem a intenção de dobrar os seus joelhos diante de Deus e orar assim: Senhor, dá-me sabedoria. Ou seja, uma vida que não é no automático. Eu não quero viver, Senhor, uma vida no automático, mas eu quero viver a minha vida pautada pela Tua palavra. Segundo, você tem aproveitado o seu tempo? Aproveitado bem, usando as oportunidades que Deus tem te dado. Terceiro, você tem buscado compreender a vontade de Deus? Se sim, se a sua resposta foi sim, então você compreende que esta compreensão passa pela exposição da palavra. Você não vai sair mais do culto na hora da pregação. Você vai arranjar outra hora. Quarto, tem abandonado os ídolos do seu coração? Porque, irmãos, quando nós olhamos ali que nós não devemos nos embriagar com vinho, ali está sendo feita uma analogia, mas alguém pode se embriagar com outras coisas. Com o próprio conhecimento, o conhecimento adquirido para ter prazer no próprio conhecimento. Às vezes nós observamos alguns jovens, eles têm contato com a teologia, por exemplo, e eles mergulham nela. E eles leem 10, 15, 50 livros por mês. E nem um versículo da Bíblia. Quinto, a adoração, o culto solene, é um prazer na sua vida? Você anela isso durante a semana? O domingo está chegando, o dia do ajuntamento solene. Sexto, a gratidão de Deus é uma marca do seu viver, ou você vive apenas reclamando? E sétimo, você tem praticado a submissão mútua? Submissão não significa inferioridade, mas humildade e serviço. Vimos hoje, irmãos queridos, que viver a vida com sabedoria e cheios do Espírito Santo não é ter experiências espetaculares. Não se trata de falar língua de anjos ou outras línguas. Viver cheio do Espírito Santo não se trata de expulsar demônios. Viver cheio do Espírito Santo não se trata de conversar com anjos. Então, eu quero lançar mão dos versículos posteriores, que vai do 5:22 ao 6:9, para concluir assim: ser cheio do Espírito Santo tem a ver isto sim, preste atenção, porque Paulo faz essa aplicação, com maridos e mulheres em plena harmonia, compreendendo os seus papéis e vivendo para a glória de Deus. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas quando eu levanto para pegar a minha esposa, tem que sair porque ela não pode me ouvir. Que espécie de enchimento é este? Mas eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não posso fazer o culto doméstico, afinal os meus filhos me conhecem. Quando você, esposa, tem entendimento
o que significa submissão do ponto de vista da palavra de Deus. Você submete-se voluntariamente ao seu marido. Quando você, marido, ama a sua esposa como Jesus amou a igreja. Como é que Jesus trata a igreja, a sua noiva? É assim que você vai tratar a sua esposa. Quando vocês, filhos, obedecem e honram ao pai de vocês, capítulo 6, versículos 1 e 2, isso é uma marca que vocês são cheios do Espírito Santo. Quando você, pai, não provoca a ira aos seus filhos, capítulo 6, versículo 4, isso é uma marca de que você é cheio do Espírito Santo. Quando você, que exerce autoridade, não vive ameaçando os seus subordinados lá na empresa. Se estas coisas fazem parte da sua caminhada de fé, então é porque você tem vivido com sabedoria nesse mundo e cheio do Espírito Santo. Que Deus ricamente nos abençoe com esta palavra. Amém.